gente. Boa noite, tudo bem? Pai. Rapaz, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, é muito bom. E amém. Isso, Deus está falando algumas coisas comigo durante algum tempo e, enfim, estou passando por um período bem difícil, mas até agora tá até mais tranquilo. Mas eu tenho aprendido algumas coisas e amadurecido em alguns pontos e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu acredito que essa palavra é uma palavra que, como sempre, né? Quem me conhece sabe que eu só às vezes eu peço para Deus assim, Deus me dá uma palavra assim para o pessoal ficar feliz, assim, ficar, né, passar a mão na cabeça do povo, mas não dá. Então, vamos lá. Deus só me dá essas palavras do mesmo e é isso aí. Amém. Segundo a Timóteo, né, a carta a Timóteo, capítulo 4. Vamos abrir aí. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Durante esse tempo, graças a Deus tem me dado muita oportunidade de estar junto com pessoas de realidades diferentes, isso tanto dentro das comunidades locais, né, das igrejas, quanto no meio do mundo mesmo. E o que eu tenho visto, gente, é que a gente nunca, de tanto tempo assim, acredito que alguns são mais do que eu tenho 13 anos de evangelho, mas sou novo ainda, né? Mas de tudo que eu tive a oportunidade de acompanhar, eu acho que a gente nunca esteve em um tempo em que tantas pessoas elas quiseram ouvir aquilo que elas querem ouvir. Então, pessoas têm se juntado e têm se levantado para o ministério, para pegar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, essa realidade, na verdade, ela já acontece há muito tempo. E isso fala muito sobre o nosso coração. Então, é chegado um tempo em que a falta de conhecimento da palavra e a falta de devoção ao Espírito Santo tem se tornado tão rasa a ponto da gente estar trocando o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino, o verdadeiro sentido do evangelho, que é Cristo, por coisas que satisfazem os nossos próprios desejos. Então, à medida que isso já aconteceu e passa a se acontecer ainda mais, porque nós estamos nos aproximando, estamos nessa iminência dos últimos dias, a gente acaba vivenciando muito isso. E acho que a gente realmente nunca esteve em um tempo em que as pessoas estão pregando exatamente aquilo que os outros querem ouvir, porque eles estão querendo um evangelho diluído, sabe? Sabe quando você tem que fazer um suco, uma vitamina, e aí você, em vez de botar leite, você bota água, bota 1 litro de água e você bota uma polpa. Vai ficar o sabor, sabe? Não tem substância, não tem densidade, não é uma coisa que alimenta, sabe?
E durante esse tempo eu tenho visto muitas pessoas se levantando porque hoje em dia, principalmente na comunidade assim mais jovem, é muito legal você dizer que você vai viver do ministério, que você tem um chamado ministerial, porque isso está muito em alta. Mas, na verdade, pessoas têm se levantado em nome de si mesmos para pregar aquilo que os outros desejam ouvir. Porque é isso que traz fama, é isso que traz um lugar de honra sobre uma comunidade local. Porque, meus irmãos, a maior verdade é que nós estamos em um tempo em que as pessoas escolhem pela aparência, elas julgam pela aparência, elas ungem pela aparência e elas fazem tudo pela aparência. E Davi, ele tinha um coração puro, porque se você olhar, Davi, ele não estava esperando nada disso. Ele não estava esperando nada disso, ele simplesmente estava pastoreando ovelhas, e aí ele foi chamado. É tanto que nem as próprias pessoas que estavam ao redor dele, elas identificavam algo nele para falar assim, cara, ele tem uma coisa diferente. É tanto que ele nem foi chamado e nem era reconhecido pela própria família. Mas o que eu estou querendo falar com isso? É que a gente está vivendo um evangelho tão diluído e que isso tem aos poucos se multiplicado tanto que dentro de congregações mais sérias até a gente tem visto esse tipo de coisa acontecer. Então é realmente chegado um tempo em que as pessoas elas escolherão mestres para seguir que pregarão segundo os seus próprios desejos. Então, não é simplesmente só de pessoas se levantando para pegar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas se trata da comunidade inteira escolhendo mestres para si que eles querem ouvir, porque isso alimenta, de certa maneira, o ego das pessoas. E esse tipo de coisa, na verdade, é o tipo de coisa que a gente tem que repulsar, porque o evangelho verdadeiro ele revela para nós arrependimento genuíno. Ele mostra para a gente um lugar em que você, todos os dias, você precisa estar entregando algo para o Senhor. E não é simplesmente sobre o Senhor te encher daquilo que você está cheio, mas é sobre você se esvaziar para que o Senhor enche você de algo. E, e eu pensando sobre isso, né? Eu fiquei refletindo muito. Eu falei até isso da outra vez que eu estava aqui, né? Uma palavra que tem lá, quando o Paulo está escrevendo, ele fala, e no títulozinho antes de começar os versículos, tem assim: Jesus é o único assunto do ministério de Paulo. E a coisa que eu vejo hoje é que, na verdade, as pessoas têm sido o assunto do seu próprio ministério. Isso me machuca um pouco, porque eu acredito que hoje, se a gente falar algo como Paulo fala, parece até soberbo, muitas vezes, no sentido de quem de nós aqui e das pessoas que nós conhecemos ao nosso redor. Quem de nós pode falar assim, sejam imitadores de Cristo, assim como eu sou? Então, quantos de nós podemos dizer assim, olhe para mim que você vai ver Cristo, sabe? E, na verdade, a gente olha para as pessoas e a gente vê as próprias pessoas. A gente olha para as pessoas e a gente vê as próprias palavras das pessoas. Então, não se trata de um ministério onde o único assunto a ser discutido é Jesus, mas se trata de ministérios e pessoas onde o assunto são elas mesmas, são os próprios egos, os próprios problemas, os próprios desejos, são as próprias coisas, e a nossa igreja ela tem sido contaminada por isso, e, e a cada dia a gente tem diluído mais as coisas para que a gente consiga ter as pessoas na comunidade, para que a gente consiga ter pessoas perto, servindo naquilo onde é preciso, porque eu tenho certeza que na igreja de todo mundo é assim, que às vezes não tem gente para servir onde precisa. E às vezes o que tem acontecido são as pessoas abrindo muitas exceções para as coisas, para que o povo sirva ao Senhor. Mas mais do que servir ao Senhor para cumprir um papel dentro de uma comunidade, é você ser aquilo que o Senhor espera que você seja. Porque o sacerdócio, ele é sim serviço, mas antes de ser serviço, ele é uma natureza. É a natureza sacerdotal que exerce algo para o Senhor. Então, a adoração tem muito mais a ver sobre quem você é e o que você conhece de Deus sobre aquilo que você faz para o Senhor.
E a verdade, gente, é que eu não consigo mais ver em muitos lugares como eu via antigamente, inclusive em comunidades mais sérias, esse tipo de coisa. Porque a gente tem diluído. E em vez de ser um alimento sólido, em vez de ser um alimento que vai dar substância, ele tem sido leite, né? Como Paulo fala. Vocês ainda estão tomando leite, gente. Então a gente está discutindo, às vezes, sobre tantas coisas e existem tantos assuntos nas nossas comunidades que, em vez de as nossas comunidades se tornarem um lugar para a gente construir um lugar para a presença do Senhor, a gente só está lidando com o povo carnal. O povo que só. Não que seja problema, gente, todo mundo aqui é pecador, mas a gente só discute sobre esse tipo de coisa. A gente só lida, às vezes, com problemas, nossas situações. Eu sei que todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem problemas, todo mundo passa por necessidade, todo mundo tem questões familiares e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa se atentar para algo mais precioso do que as nossas próprias dificuldades. Porque aquilo que nós passamos aqui, eles têm um propósito de revelar, de trazer para nós um peso de glória eterno. Então, na verdade, essas coisas que vêm para nos forjar, que vêm para machucar o nosso ego, para rasgar o nosso interior, para quebrar o nosso orgulho, elas vêm para produzir um peso de glória eterna em nós. Então, se nós nos colocamos no lugar onde nós queremos eleger para nós mestres que preguem aquilo que nós queremos ouvir, nós não teremos um peso de glória produzido em nós teremos um peso de homens produzido em nós. E aí nós simplesmente continuaremos a cada momento, enchendo as nossas comunidades, enchendo o nosso povo, e vão ser levantadas pessoas para pregar, e vão ser levantados pastores, evangelistas, missionários, profetas, reconhecidos pela comunidade, mas que pregarão aquilo que o povo quer ouvir, porque é isso que o povo quer. E eu tenho refletido muito sobre isso, porque essa é uma palavra muito forte, no sentido de que Paulo fala, porque isso faz eu me examinar, para falar assim, cara, será que eu posso falar para as pessoas assim, olhem para mim, porque quando vocês olharem para mim, vocês verão a Cristo. Sabe? Quando vocês olharem para mim, vocês verão algo do Senhor em mim, e não eu. Porque talvez o único assunto que precisa existir no meu ministério é o próprio Cristo. E existe uma chave que está lá em Apocalipse, livro de Apocalipse, quando o anjo fala uma coisa para João, depois que João se prostra para adorar o anjo e tal. E aí o anjo fala para João, vou até abrir aqui, vou falar besteira. E aí o anjo fala para João o seguinte: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E o que é que isso tem a ver com isso que eu estou trazendo? Porque o nosso papel é apontar para o Senhor em tudo em que nós fazemos. Porque o espírito profético, ele está no Senhor. Por mais que alguns de vocês desempenhem um ofício, um serviço profético, o espírito da profecia é o próprio Cristo, e não eu. Então, quando eu entendo que eu tenho que apontar para Cristo, para que todas as outras coisas fluam, eu entendi a chave espiritual da coisa. Porque senão eu vou buscar em mim e no meu dom e no meu ofício algo que eu possa transmitir para as pessoas. E aí eu vou entregar para as pessoas algo que eu mesmo sou. Mas quando eu aponto para Cristo em tudo que eu faço, quando eu adoro a Cristo em tudo que eu faço, eu testifico quem Ele é. E quando eu testifico quem Ele é, tudo aquilo que Ele é produzido para o povo. Então acontece cura, acontece milagre, palavra de conhecimento, gente recebe bênção e amém, glória a Deus. Esse é o lugar que a gente precisa entender. A gente não pode pular essa etapa, porque testemunhar é justamente isso. É você testificar a respeito de alguém. Então, o que é testificar a respeito de alguém? É você mostrar quem ele é. E aí, quando nós apontamos para Cristo, mostramos quem ele é, todas as suas virtudes, elas aparecem. Então, esse é o ponto da coisa. Jesus precisa ser o único assunto do nosso ministério. Jesus precisa ser o único assunto das nossas comunidades. Jesus precisa ser o nosso único assunto dessa vigília.
Jesus precisa ser o assunto da nossa leitura da palavra, do nosso devocional. Jesus precisa ser o assunto de tudo aquilo que nós fazemos, porque senão nós vamos dar lugar àquilo que está dentro de nós. E, meu irmão, o bem que você quer fazer, você não vai conseguir, porque é seu, dentro de você não tem bondade. Eu e você, nós somos miseráveis, nós não temos nada para dar para ninguém. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Para vocês aqui, gente, se não for o próprio testemunho de Cristo, porque ele é o espírito da profecia, não eu. Então, esse é o ponto. O povo não aponta mais para Cristo. Eles apontam para os seus próprios egos. E você pode perceber, esse povo que prega hoje, eles não usam palavras. Eles não usam a palavra. Eles não usam isso aqui, cara. Eles usam frases de entendimento que eles absorvem de algum jeito para que o povo, para que se fale assim, ah, você consegue, você é forte. Ah, você é precioso, você é... Gente, a gente sabe disso. Isso é ótimo a gente ouvir o Senhor. Que a gente é precioso, que a gente é amado, isso é claro. Mas, meu irmão, você pode ser amado pelo Senhor e ir para o inferno. Então isso não quer dizer nada. Você precisa entender a realidade das Escrituras. E eu digo isso porque existe um desequilíbrio muito grande. Eu consigo pontuar isso. Né? Se a gente for, todo mundo consegue, se a gente for analisar. A gente tem hoje igrejas que têm um fluir espiritual muito grande e pouca palavra. E às vezes a gente tem uma igreja que tem muita palavra e tem pouco fluir do espírito. E o que nós precisamos para esse tempo é uma igreja que esteja no vinho e no pão. Então, é a junção das duas coisas. Esse é o nosso papel. É unir o espiritual, não o místico, mas o verdadeiro espiritual e a verdadeira palavra. Porque só assim a gente vai conseguir entender o que o Senhor quer fazer para esse tempo. A gente vai entender aquilo que Deus quer fazer para esse tempo. E revelar para o povo uma verdadeira palavra, não segundo aquilo que a gente quer falar. Porque a verdade é que se a gente abrir qualquer texto da Bíblia aqui, a gente vai ter uma palavra de Deus. Algo da palavra de Deus para comunicar ao povo. Mas mais do que isso, nós precisamos ter sensibilidade para entender o que Deus quer comunicar para esse tempo. Porque abrir a Bíblia e pregar é fácil. Mas ter sensibilidade à voz do Espírito para pegar aquilo que o povo precisa ouvir, aquilo que Deus quer comunicar, esse é o ponto-chave da coisa. Porque senão, gente, eu vou abrir aqui e eu vou ler a glória futura. Considere nossos sofrimentos atuais que não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Amém, bênção. Mas o que o Senhor quer comunicar para nós nesse momento? O que Deus quer comunicar para a igreja nesse momento? O que Deus quer comunicar para o povo nesse momento? Esse é o ponto que a gente precisa entender para que a gente não pregue aquilo que o nosso ego quer pregar, aquilo que o nosso ministério precisa pregar para que a gente seja levantado para um lugar, para que a gente seja reconhecido pelo povo. Porque, meu irmão, eu anseio pelo momento em que a gente vai começar a ser perseguido por aquilo que a gente faz. Porque é isso que vai começar a separar o povo. Né? E quando Gideão ele vai para a batalha, e Deus começa a dar as palavras para ele separar o povo, né? Tinha muita gente, Deus só falou assim, não, tem muita gente, vamos separar. E a última separação é a mais interessante. Ele fala para o povo ir beber água. E Gideão separa os homens pela maneira que eles bebem água. Então, nós seremos separados pela maneira que nós bebemos água. Nós seremos separados por qual fonte nós bebemos e como nós bebemos dessa fonte. Então, como a irmã disse aí, sobre Jesus falando, né? É muito interessante, porque ela fala assim, por acaso você é maior que Jacó, nosso pai Jacó, que foi ele que cavou o poço? Então, meu irmão, a verdade é que todo mundo cava um poço. Todo mundo, nas gerações, cavou um poço e que a gente bebe. Mas chegou o momento da gente apontar para um lugar em que esses poços eles precisam ser cheios da água que vem do Senhor e não da água que vem somente do coração desse povo. Porque senão nós estaremos bebendo de homens e não do Senhor. Nós precisamos beber da fonte e não apenas daquilo que os homens querem trazer. Porque é isso que vai dar discernimento para a gente se algo vem de Deus ou não.
Então, o que eu quero trazer com isso? O que eu estou vivendo hoje é uma realidade muito, às vezes, muito difícil na minha comunidade local, porque o Senhor ele confirmou algo na minha vida há alguns anos em relação ao ofício profético. E mais do que entregar uma palavra de conhecimento, é você receber algo de Deus para um tempo, né? Uma palavra de Deus para um povo, e não simplesmente para uma pessoa. E uma coisa que acontece muito nesse processo é que a gente ouve coisas de Deus e que a gente vê realidades diferentes ao nosso redor, daquilo que Deus nos mostra, e parece que está tudo desandando, né? A gente olha para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e realmente está tudo desandando. Mas por mais que a gente tenha que pregar essa palavra de juízo, essa palavra de justiça, tudo aquilo que nós devemos apontar é para um lugar de esperança. Porque Cristo, ele é a esperança das nações, ou seja, ele é a esperança do povo. Então, durante muito tempo, eu recebendo essas coisas de Deus e olhando para as coisas ao meu redor e falar assim, cara, como é que pode? Tá tudo errado, tudo esquisito, não é desse jeito. E às vezes a gente quer fazer muitas coisas na força do nosso braço. Mas, discernindo muita coisa durante esse tempo, eu entendi que, na verdade, nós temos sido uma igreja que fala muito, faz pouco e ora pouco. Faz pouco e ora pouco. A gente ora muito pouco. A gente faz muito pouco. A gente julga tanto os impuros, mas nós não apontamos um lugar de esperança. Nós julgamos tantas pessoas que estão em iniquidade e nós não fazemos nada por ninguém. Eu acredito muito que o Senhor vai mudar essa geração quando verdadeiros intercessores se levantarem e ganharem as nações de joelho. Ganharem a cidade de joelho, sim, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ir para o mundo e falar assim, olhe para mim, porque quando você olhar para mim, você vai ver Cristo, você não vai me ver. E esse é o principal propósito do nosso ministério, do ministério de qualquer pessoa, seja você tem um chamado evangelístico, um chamado pastoral, um chamado de mestre, um chamado profético, não importa em qual área você mais flui. Jesus Cristo precisa ser o único assunto do seu ministério, não é você. Você não ocupa esse lugar. E assim, como eu disse no início, né? Eu tenho tido a oportunidade de conhecer muita gente, assim, de outras comunidades e conversar com algumas pessoas sérias que estão que estão aí na frente, né? Na liderança, tanto de adoração quanto de palavra no Brasil. E a verdade, gente, é que a gente ainda tá bebendo leite. E isso me incomodou, cara, de uma maneira absurda, porque eu falava assim, tá tudo indo lá, e eu tô fazendo alguma coisa, e eu tô isso e aquilo. Aí eu sentei para conversar com o cara, falei tal. Aí ele começou a me falar tudo que estava acontecendo, tudo que estavam fazendo, tudo que eles estavam construindo, o que eles estavam orando, como é que eles estavam. Nossa, eu falei assim, caramba, velho, meu Deus, eu tô bebendo leite ainda. E às vezes a gente acha que a gente faz muita coisa, e, gente, a verdade é que a gente faz nada. E essa palavra que eu tô trazendo, não é assim, eu sei que existem muitas pessoas, assim como eu aqui, que estão nessa live, que, que inclusive, eu gostaria de receber uma palavra para o que eu tô passando, isso é óbvio. E que Deus chegasse com a providência e tudo mais. Eu sei que nós temos providências e a gente espera que o Senhor haja isso em nós. Mas mais do que aquilo que o Senhor pode fazer por nós, é aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Nós precisamos nos tornar esse povo que Deus deseja habitar, que Deus deseja descansar. Então, quando Davi faz um voto com o Senhor, no Salmo 132,
Ele procura, ele fala que ele não dará descanso aos olhos deles enquanto ele não achar um lugar para repousar, para o Senhor repousar. E a palavra diz que o Senhor achou prazer em Sião para repousar. E a verdade é que eu tenho entendido é que Deus ele está procurando em nós, no nosso, aí onde você está, dentro de você e no nosso país, um lugar para que ele desça e more. E não tem como haver esse tipo de coisa se não há um povo que ore, um povo que jejue, um povo que se posicione, um povo que pregue o evangelho, um povo que exorte o povo, um povo que traga edificação para o povo. Não tem como isso acontecer. Então, chegou o tempo da gente começar a se levantar para algo que vai muito além daquilo que é o nosso ministério, algo que vai muito além daquilo que nós podemos fazer. Então, eu estou procurando um lugar para que o Senhor descanse, não um lugar para que o meu ministério se estabeleça. Eu estou procurando um lugar para que o Senhor venha e reine, não um lugar que o meu ministério seja reconhecido. E quando a gente entender isso, a gente vai parar de ficar brigando, a gente vai parar de ficar discutindo, a gente vai parar de ficar olhando para os problemas que acontecem nas igrejas ou nas nossas vidas, famílias e tudo mais. E a gente vai começar a olhar para um lugar onde Cristo ele é o centro de todas as coisas. E aí a gente vai começar a provar de tudo aquilo que a gente espera. Porque eu quero provar de bênçãos, eu quero provar de milagres, prodígios, maravilhas, curas, pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo transformadas, libertas do pecado. Eu quero ver isso. Mas para que isso aconteça, eu preciso apontar para um lugar onde Cristo é o centro de todas as coisas, porque Ele é o verdadeiro testemunho da profecia. Não aquilo que eu faço pelo povo, não aquilo que eu faço pela comunidade, mas Cristo é esse lugar. Então, essa é a palavra que eu queria trazer, porque eu senti isso de Deus, de compartilhar com vocês. Né? Eu nunca vou compartilhar uma parada aqui que Deus não está falando comigo, porque eu só tenho para compartilhar aquilo que Deus derrama sobre mim. E às vezes é tão pouco, é só quase a mesma coisa. Mas eu acho que chegou o tempo da gente começar a lidar as coisas com maturidade, para de ficar de problema, de conversa e se ocupando com coisa que não tem sentido, disputando lugar dentro de uma comunidade, quando na verdade existe muita coisa para se fazer, né? E nós precisamos estar nesse lugar em que nós não tenhamos, não elejamos pessoas para que preguem segundo preguem aquilo que os desejos do nosso coração querem, mas também nós precisamos exortar e edificar o povo para que o povo não siga esse tipo de coisa. Então tá chegando o tempo que a gente vai ter que começar a dar nome aos bois, sabe? Se levantar e falar assim, gente, isso aqui não. Gente, isso aqui não. Gente, isso aqui não. Porque, assim, todo mundo prega, né? Eu já ouvi isso muito na infância, gente. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E assim, beleza. Sempre tem esse sentimento de urgência. Mas parece que as coisas elas estão se caminhando cada vez mais rápido para o dia do Senhor, né? Para esses eventos que vão acontecer. Então, esses falsos mestres, eles estão começando a surgir e cada vez mais em maior quantidade do que antes, porque antigamente não tinha esse escândalo que tem hoje não, né? Antigamente não tinha esse negócio de adultério dentro de igreja, não sei o quê. Isso era uma coisa isolada que acontecia em um canto ou outro, né? De gente pregando um rumo de besteira. Isso era coisa que acontecia num canto ou no outro. Mas hoje, e ainda mais com a internet, isso se tornou uma coisa muito mais visível. E a verdade, gente, é que talvez muitos de nós aqui tenhamos entendido o lugar que Deus está indo, para onde Deus quer levar a igreja. A gente não pode deixar o povo se perder ouvindo os falsos mestres, deixar o povo ir para o inferno. Não tem como isso acontecer. Então, não tem como a gente fazer isso se a gente não der nome aos bois. Não tem como, sabe? E mais do que simplesmente apontar para essas pessoas, a gente precisa todos os dias falar assim, Senhor, ai de mim, Senhor. Porque sou eu que preciso, mas é tanto ai de mim que
vai ter um momento que não vai ser mais eu. E aí eu vou poder falar para as pessoas, olhe para mim, cara. Mas as pessoas não vão olhar para você para ouvir aquilo que elas querem ouvir, mas elas vão olhar para você para ouvir a verdadeira palavra. Porque eu vou dizer para você, gente, esse negócio de ficar, ai, tem que pregar de um jeito que o povo entenda e de um jeito que o povo consiga entender. Eu preguei numa barbearia com um budista. Com um budista. Do jeito que eu tô pregando aqui. Do mesmo jeito. E o cara falou assim, meu irmão. Então, foi até engraçado o que ele falou. Ele falou assim, caraca, bicho, então eu vou ser cristão também. Aí ele fez, eu vou ser budista e você. Foi muito engraçado a inocência dele, mas eu preguei palavras para ele que se eu pregasse na igreja, o povo ia ficar, nossa, é muito duro, não sei o que, tarará. Mas é porque, gente, a questão é que a palavra é viva. A palavra é viva. Mais viva e eficaz do que uma espada de dois gumes. Então, quando você libera a palavra, ela traz vida. Mas quando você libera a sua palavra do seu jeito, o que você quer que as pessoas falem, cara, isso não vai trazer vida, não. Isso pode até deixar a pessoa alegre, feliz, alguma coisa, fazer a pessoa parar de chorar, tudo mais. Mas isso não vai trazer vida, sabe? É a verdadeira semente que é lançada. E quando ela pousa numa terra boa, ela frutifica. A questão é que a gente está querendo a todo momento fazer com que a terra ruim seja uma terra boa a todo instante. E, na verdade, a gente precisa lançar a semente vai cair em todo tipo de terra. E na terra boa ela vai frutificar. Nosso papel não é ficar chegando no coração do povo e cavando e tirando espinho e tarará. É a palavra que vai fazer isso aí, não é a gente. Entendeu? Então, o nosso papel não é pregar aquilo que vai frutificar no meio do espinho. Nosso papel é pregar a verdadeira palavra. E ela vai frutificar do jeito que ela tem que frutificar. Não é o nosso papel desviar a palavra, não é o nosso papel desviar aquilo que Cristo falou, e muito menos aquilo que o Espírito Santo quer comunicar para a igreja durante esse tempo. Então, o verdadeiro espírito profético é aquele que aponta para Cristo, porque ele é o verdadeiro espírito da profecia. Então, independentemente daquilo que você faça na sua igreja local, se você é pastor, se você é diácono, presbítero, líder de intercessão, líder de círculo de oração, não interessa. O nosso papel é esse. Eu acho que a gente precisa ficar se lembrando disso, para que a nossa igreja não se torne uma igreja diluída, uma igreja que é água saborizada de melancia, né? Mas é um prato de feijão com arroz e as coisas tudo junto. Porque é isso que vai alimentar o povo, gente. Água saborizada não vai rolar. E assim, parece até meio duro de falar isso, né? Mas é isso que eu tenho entendido, sabe? Vai chegar esse... Não é que tá chegando. É uma coisa meio assim, tá chegando esse tempo em que a gente vai ter que começar realmente a dar nome aos bois. Porque o que eu mais tenho visto é pessoas sendo ungidas pela aparência, pessoas sendo ungidas por aquilo que de alguma maneira elas têm um talento ou até um dom, tá? Estou falando isso sério, é até um dom. Deus deu um dom para essa pessoa e as pessoas são ungidas pelo dom. Mas a unção, ela vem para ela vem para quebrar julgos, para fazer as coisas e as pessoas estão usando os seus dons não para isso. Então, não é isso que eu acredito. Então, é, é, tem chegado esse tempo, sabe? E a gente precisa começar a amadurecer nesse sentido. E assim, a profecia ela tem três funções, né? Ela tem um propósito, Paulo diz isso, tem um propósito de edificar, exortar e consolar. Então, não é o nosso papel trazer juízo sobre a igreja ou trazer justiça sobre a igreja. O nosso papel é comunicar a realidade de Deus, aquilo que Deus quer falar. E aí a própria palavra de Deus vai fazer isso. Porque a palavra de Deus constrange, a palavra de Deus modifica, a palavra de Deus muda. A palavra de Deus faz morada ou não, né? E esse é o nosso papel, comunicar dessa maneira, seja uma coisa clara, que não seja uma coisa desviada, sabe? Não seja uma coisa, nem tanto uma adoração desviada, quanto um sacerdócio desviado.
né? E assim, uma coisa que eu entendo disso, eu não vou lembrar, gente, em qual livro dos profetas tá, mas isso tem mexido muito com o meu coração. Muito, 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 muito. Eu não vou lembrar onde é que está agora, mas depois, quem souber aí, fala, ou quem quiser procurar depois. É que tem um certo momento em que o povo começa a se desviar, e os levitas começam a se desviar durante o serviço, e aí Deus comunica para um profeta e fala assim: vá lá e diga aos levitas, e o povo estava todo mundo pecando, aquela maior confusão, e aí ele fala assim: vá lá e diga aos levitas que eles poderão continuar servindo no meu templo, eles só não poderão se achegar à minha presença. Então, o serviço, ele vai poder continuar sendo feito, porque é muito fácil você servir. É muito fácil você servir com o seu dom, com o seu talento, com a sua mão de obra naquilo que o Senhor está fazendo. Mas, meu irmão, existe um lugar em que não existe máscara. Existe um lugar em que não existe meio termo. Esse lugar é na presença. Esse lugar é na presença. E nós precisamos voltar a ir para esse lugar. Nós precisamos estar na presença constantemente. Porque mais importante do que o nosso serviço sacerdotal é a nossa natureza. Mais importante do que aquilo que nós podemos fazer para que a obra de Deus avance é aquilo que está sendo feito dentro de nós. Porque, assim, a salvação é individual. A gente vai pregar, vai fazer as coisas, mas você pode ir para o inferno, meu irmão, pregando a palavra. Você pode ir para o inferno curando gente. Você pode ir para o inferno profetizando, sabe? Porque existe algo muito precioso. E se a gente for analisar a Bíblia inteira, ela fala sobre isso. A Bíblia inteira é sempre Deus fazendo coisas para que ele habite com o seu povo. É o seu povo. O Senhor quer habitar com o seu povo. Ele quer ser um com o seu povo, sabe? É amigos de Deus, filhos de Deus, sabe? E não serviçais do Senhor, sabe? Porque o amigo ele faz sem esperar nada em troca. O filho faz sem esperar nada em troca. Mas muitos serão surpreendidos porque eles trabalham pela recompensa. Eles trabalham pela recompensa, não pelo relacionamento. Então, os levitas, nesse tempo, né, quando Deus fala isso, eles estavam trabalhando simplesmente pelo serviço. E aí Deus fala assim: pode continuar servindo, mano. Não tem problema. Vai lá, canta o louvor, bota o pão na mesa, coisa o incenso. Faz o que você quiser, bicho. Você só não vai chegar perto de mim. Porque perto do Senhor não existe máscara. Perto do Senhor não existe venda, não existe nada. Não existe maquiagem, não tem isso, cara. E, e uma coisa que eu até preguei uma vez, numa comunidade que não me chamaram mais para pregar, foi que eu falei assim, às vezes a gente fala que quer a glória de Deus, às vezes a gente fala que, eu quero experimentar, eu quero ver algo de Deus em mim, eu quero ver a unção sendo derramada, e aqui é xaracatabarai, a gente, né, todo mundo fala que é isso, né, mas Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele falou assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E depois que Deus toca ele, né, com a brasa de fogo, o anjo vai, pega a brasa do altar, toca nos lábios dele, é purificado e tal. E o Senhor fala assim: a quem enviarei, né? Quem há de por nós? Falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Mas até então, Isaías estava no lugar só de ai de vós, ai de vós, ai de vós. Se você ler do 1 até o 6, você vai ver. Ai de vós, que não sei o que, não sei o que lá. Ai de vós, que não sei o que, não sei o que lá. Ai de vós, que isso e aquilo. Mas chega um momento em que ele está diante da presença do Senhor. E ele vê o trono de glória. E ele fala assim: ai de mim. E a verdade é que às vezes a gente quer algo da glória de Deus, mas a gente não quer abdicar daquilo que a gente quer. Então, a glória de Deus, ela pode custar tudo na nossa vida, meu irmão. E talvez muitas pessoas não vão estar dispostas a abrir mão dos seus ministérios, das suas vidas, pela glória de Deus. Sabe? Porque poder de Deus é de boa. Poder de Deus, meu irmão, é um dom. Deus vai derramar um talento aí. Deus vai derramar uma unção diferente na sua vida. E vai acontecer, vai fluir, irmão. Mas glória para aqueles que estão dispostos a falar assim: ai de mim.
glória verdadeira. Porque o poder de Deus está em tudo aquilo que a gente vê, né? Se a gente vê a criação, tudo, o poder de Deus está aí. Mas aquilo que precisa ser manifestado na terra é a glória do Senhor. Só que a glória só vem onde existe um lugar de arrependimento. Avivamento só acontece onde tem um lugar de arrependimento. Manifestação de presença do Senhor só acontece onde tem um lugar de arrependimento. Então, nós precisamos voltar a chorar, nós precisamos voltar a jejuar, nós precisamos voltar a orar, nós precisamos nos colocar nesse lugar de oração mais uma vez, interceder, gastar nosso joelhinho, sabe? Não importa de que comunidade você é, meu irmão, sabe? Voltar para aqueles hinos verdadeiros mesmo da harpa, aquele negócio que é do fogo mesmo, e não ficar ouvindo essas coisas que o povo tá cantando por aí, que só canta para alimentar o ego do povo. Eu vou receber, eu quero, eu isso, eu aquilo, porque eu sou, porque toda hora é isso e aquilo, sabe? A gente precisa voltar para esse lugar, sabe? A face adorada de Jesus verei. Só sabe essa quem é crente, não, brincadeira. Só sabe essa quem é velha guarda, né? Então, assim, a gente precisa começar a voltar para esse lugar. Precisa voltar para esse lugar, porque senão a gente vai se perder, sabe? E nas pequenas coisas que clássico, é nas pequenas coisas, sabe? A gente não percebe, a gente não percebe. E a gente vai nas pequenas coisas mudando e tal, 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 e tal, 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 tal. E aí acaba, cara. E aí vai se acabando. Então, é o nosso papel se posicionar como igreja, se posicionar como povo de Deus diante daquilo que Deus está fazendo e se posicionando contra aquilo que o mundo está fazendo. Você não pode abrir mão daquilo que Deus revelou para você, daquilo que Deus colocou no seu coração. Você não pode abrir mão disso aqui, cara. Você não pode abrir mão. Isso aqui é a coisa mais preciosa que existe. Você não pode abrir mão disso. E tem muita gente trocando isso por conta de reconhecimento, cara. Sabe? E a gente precisa começar a dar nome, né, para esse povo em breve aí, porque tá ficando difícil a coisa. Esse é o nosso papel. E mais do que aquilo que eu falei, mais do que a gente falar, nós precisamos nos posicionar nesse lugar. Nós precisamos ser as pessoas que vão falar assim, cara, olhe para mim, porque eu tô apontando para Cristo. Olhe para mim, porque eu não tô apontando para mim não, e nem tô apontando para você. Tô apontando para ele. Ele é o Essa palavra nossa, fica na minha cabeça o tempo inteiro. Jesus foi o único assunto do ministério de Paulo. Cara, eu não consigo imaginar outra coisa desse cara falando a não ser disso. Porque tudo que ele fala, até sobre ele aponta para Cristo. Então ele fala das dores, ele aponta para Cristo. Ele fala dos problemas, ele aponta para Cristo. Ele fala da glória, ele aponta para Cristo. Tudo que ele fala aponta para Cristo. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês fazem? O que vocês têm feito? Tem apontado para onde? Sabe? O que nós temos feito tem apontado para onde? Então, essa é uma palavra mais de exortação mesmo, tanto para mim também, tanto para aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Mas que tem um propósito de edificar, sabe? Eu acredito nisso. O propósito disso é trazer vida, de consolar o verdadeiro povo de Deus para algo precioso que nos aguarda aí nesse próximo período, até o dia em que todo olho verá, porque ele descerá sobre as nuvens e como um relâmpago que vai do Oriente até o Ocidente, a gente vai ver a vinda do Filho do Homem, que vai descer, o cavaleiro do cavalo branco, meu irmão. O negócio vai ser pesado. E esse é o propósito. A gente precisa estar pronto para o dia do Senhor. E não tem como a gente estar pronto para o dia do Senhor se a gente não está atento àquilo que está acontecendo ao nosso redor. E a gente não tem como estar pronto para o dia do Senhor se o nosso maior anseio é pela nossa própria vida, é pelos nossos próprios sonhos, por aquilo que nós estamos construindo. Então, mais do que construir um lugar para a gente, mais do que isso, nós precisamos construir um lugar para o Senhor. Porque
Esse é o propósito de tudo. Então é isso, sabe? Então é isso. Junto a isso, eu queria só falar uma coisa. Deus, eu não sei se isso é para uma pessoa ou se é para mais de uma pessoa, mas Deus, ele tá trabalhando em algo para alguém que você está esperando há algum tempo, e isso vai servir para que o nome do Senhor seja glorificado acima de todas as coisas. Então, quando essa situação acontecer, meu irmão, minha irmã, quando essa situação acontecer, lembre que não foi porque você trabalhou ou não foi porque você fez alguma coisa, porque isso não tem a ver com você. Então, isso que vai acontecer na sua vida, que eu não sei na vida de quem é, isso é para que você lembre, que você aponte para esse lugar. Amém? O Senhor colocou isso no meu coração. Eu queria também falar isso aí para não reter isso para ninguém. Amém? Então, é isso, gente. Amém. Vamos nos colocar nesse lugar. Vamos aprender a ser homens e mulheres mais maduros, mais que carregam o poder e a glória de Deus, sim, mas para manifestar aquilo que Cristo espera para a igreja, não aquilo que os homens esperam, né? Nós servimos a Cristo em acima de todas as coisas, né? Ele é o nosso ponto de apoio, o nosso porto seguro, é ele que está conosco dentro do barco, é ele que não nos abandona, é ele que não nos deixa só, é ele que está sempre na frente das nossas batalhas, é ele que luta as batalhas por nós, porque as coisas não funcionam na força do nosso braço. E eu creio que é chegado um tempo que Deus vai começar a derramar algo diferente sobre os seus filhos, Deus vai começar a fazer isso em lugares diferentes, né? Em cidades diferentes, o Senhor vai começar a derramar isso. Eu creio que Deus vai começar a derramar isso sobre a vida de vocês, e sobre a minha vida também, mas para que isso aconteça, a gente precisa se posicionar nesse lugar de oração, nesse lugar de intercessão, nesse lugar de serviço sacerdotal, mas com a natureza sacerdotal, entendendo quem a gente é, quem a gente foi chamado para ser e o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer direito, o que a gente tem que fazer com verdade. Então, pregar, exortar, servir, profetizar, evangelizar, não importa. A gente precisa fazer isso com o coração certo. Porque eu acho que a gente tem desaprendido a servir o Senhor. E a gente precisa aprender novamente. E nesse processo a gente precisa ter humildade. Porque às vezes a gente tem 10 anos de evangelho. Às vezes a gente acha que entendeu alguma coisa. Meu irmão, a gente não sabe de nada. Então, nós precisamos voltar a aprender a servir. E eu creio, assim, que vocês são esse povo, sabe? Só o fato de vocês estarem aqui e estarem todos os dias orando e buscando receber algo de Deus e contemplar algo no Senhor e se doando pelo trabalho, orando por pessoas que vocês nem conhecem. E talvez muitos de nós aqui nunca vão ser conhecidos por nada que a gente fez, sabe? Às vezes coisas vão acontecer e ninguém vai nem saber quem foi que botou o joelho no chão e orou. E, meu irmão, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque existe uma coroa de glória preparada para nós, assim como diz lá em Timóteo, que a gente leu. Cadê? Assim como diz lá em Timóteo, que a gente leu no final do capítulo 4, aqui. Que Paulo diz: agora me está reservada a coroa de justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Então, existe algo preparado para aqueles que amam o dia do Senhor, para aqueles que amam a vinda do Senhor. E não tem como você amar o dia do Senhor se você não vive uma vida que prepara o caminho. Não tem como. Você diz: eu amo o dia do Senhor, e você vive para a sua vida. Eu amo o dia de Deus, eu amo o dia que o Senhor vai voltar. Mas espera aí, Senhor, porque eu estou cheio de coisa para fazer, eu não tenho como me ocupar naquilo que o Senhor quer. Não tem como. Então, a coroa de glória está preparada para aqueles que amam o dia do Senhor, e não para aqueles que servem o Senhor. Amém?